E de imediato, assim que nós temos a primeira tela, né, podemos aí já considerar a questão que envolve as redes de paralelos e de meridianos, né? Esta rede de paralelos e meridianos, lembrando que os paralelos, então aqui, né, paralelos são linhas horizontais, não esquece disso, né? Essas linhas horizontais, à medida que se afasta do Equador, nós temos então a latitude. Latitude varia de 0 a 90 graus e norte e sul, né? Ao passo que as linhas meridianas são linhas verticais. O meridiano de Greenwich é o meridiano mais importante. A partir de Greenwich para a direita, leste, para a esquerda, oeste, né? Variando então as distâncias de meridianos de 0 a 180, dando com isso então os hemisférios leste e oeste. O Brasil se coloca, então, inteiramente no hemisfério ocidental. O Brasil tem uma partezinha bem pequenininha acima da linha do Equador. A maior parte do Brasil abaixo da linha do Equador. O Brasil está presente em 3 hemisférios: ocidental, norte e sul. Próxima tela, a gente trabalha com as escalas. Escala é a relação proporcional entre a realidade e o desenho, né? Então, lembrando, cada vez que nós temos uma escala, nós temos que pensar o seguinte: uma área detalhada tem a maior escala, uma área menos detalhada tem a menor escala. Escalas podem ser gráficas, normalmente estão comparando centímetros com quilômetros, e podem ser nominais ou numéricas, comparando centímetros com centímetros. Próxima tela. Projeções cartográficas, né? Projeção do tipo cilíndrica, quer dizer, envolve o globo todo. Mercator e Peters, caiu numa das provas recentes de vestibular, né? A projeção do tipo cônica, que vai representar melhor a zona temperada da Terra, ou aquela que for colocado o cone, né? E projeção plana ou zenital, que vai trabalhar apenas um ponto, detalha aquela área que foi mapeada somente, né? Então, as 3 projeções mais importantes que nós temos aí, né, para o vestibular. Próxima tela. Fuso horário. Lembrando que o movimento de rotação da Terra de oeste para leste, toda vez que vai mais para a direita, a hora avança, aumenta. 360 graus dividido por 24 horas dá 15 graus. 15 graus em 1 hora. Então, a Terra percorre 15 graus em 1 hora. Para a direita, adianta. Para a esquerda, diminui. O Brasil está presente em 4 fusos horários, todos eles à esquerda do meridiano de Greenwich. Portanto, as horas do Brasil são atrasadas em relação à hora de Londres. Londres é a hora padrão do mundo. O meridiano 180, que é o antimeridiano, é a linha internacional de data. Não esquece esse detalhe também. Próxima tela. Clima. O Brasil está numa posição predominante intertropical. Então, em via de regra, o clima do Brasil dominante é clima tropical. O detalhe, então, que nós vamos acentuar aqui é o nosso caso, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, clima subtropical, né? Verão quente, inverno frio, entrada da massa polar atlântica. Volta e meia nós estamos falando, né? Vem vindo uma frente fria da Argentina. Isso é uma decorrência, então, da entrada da massa de ar que vem pela parte mais ao sul. E nós, aqui no sul do Brasil, sofremos mais o impacto desse clima, chamado, então, de subtropical. Ou ainda pode aparecer a expressão mesotérmico úmido. Próxima tela. Vegetação. Vários biomas compõem o Brasil, né? Lembrando, então, o grande bioma, né? A grande biodiversidade da floresta amazônica, né? Lembrando ali, então, de uma floresta latifoliada, perennifólia, higrófita, densa, exuberante. Os 3 segmentos da floresta amazônica: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, né? Então, esse é um dos grandes, o maior bioma do Brasil. O segundo maior bioma é do Cerrado, né? Vegetação arbustiva, galhos retorcidos, casca grossa, caule espesso, pegando grande parte do Brasil centro-oeste, uma partezinha do norte, do nordeste e também do sudeste. E nós aqui no sul do Brasil, com
a mata de araucária, a floresta subtropical, e nós no Rio Grande do Sul, mais especificamente, a vegetação de campos, que é a vegetação dominante, herbácea, gramínea, onde nós estamos sofrendo um impacto significativo do processo de arenização, né? As nossas chuvas são chuvas, via de regra, regulares, né? Então nós temos um processo de arenização diferente da desertificação, que fica mais por conta da caatinga no Nordeste, no deserto Saara e nas regiões desérticas tropicais do globo. Próxima tela. Relevo do Rio Grande do Sul também caiu recentemente numa das provas nossas aí do Sul, né? Na parte mais ao norte, Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, né? De origem mesozoica. Na parte bem ao sul, Planalto Sul-Rio-Grandense, também conhecido, chamado de Escudo Sul-Rio-Grandense. Esse aqui é pré-cambriano. O Planalto e Chapada da Bacia do Paraná tem uma altitude que vai bater em torno de 1.300, 1.200 metros. O Planalto Sul-Rio-Grandense tem uma altitude que vai bater em torno de 500 metros. E no meio, entre esses dois, nós temos então a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense. Uma outra coisa que é bom a gente lembrar: Planalto e Chapada, arenito basáltico. Depressão Periférica, jazidas carboníferas. Planalto Sul-Rio-Grandense, granítico. E a planície da Laguna dos Patos e da Lagoa Mirim, onde nós vamos ter, então, mais ali próximo de Torres, as falésias de Torres, e mais na parte, então, pegando o litoral sul do Rio Grande do Sul, ali nós temos, então, as restingas, a formação de depósito sedimentar. Próxima tela. Hidrografia. No Rio Grande do Sul, dois grandes cursos hídricos importantes para a gente lembrar. A bacia do Rio Uruguai, onde a gente destaca as usinas hidrelétricas de Itá e de Machadinho, e a bacia do Jacuí, que pega a região metropolitana de Porto Alegre, onde nós temos tido ali a maior parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, grande parte das indústrias, a maior população e aí então problemas de poluição. É bom a gente lembrar recentemente da mortandade de peixes no Rio dos Sinos, toda a questão envolvendo as indústrias por ali, o Rio Gravataí passando também por uma área de forte concentração populacional e isso tudo desaguando então no nosso Guaíba. Daí o projeto Pro Guaíba também, numa tentativa de reverter esse quadro de uma questão ambiental bastante delicada que nós temos no sul do Brasil. Próxima tela. Sobre o São Francisco, a hora estamos esperando uma questão sobre a transposição, né, do São Francisco. A questão da transposição é uma questão já antiga, quer dizer, desviar parte do curso do Rio São Francisco para irrigação em áreas do sertão do Nordeste. O problema é bastante delicado, porque desviando parte do curso do rio, há uma tendência de enfraquecimento desse próprio curso para a manutenção da energia elétrica no Nordeste. Lembrando que o Rio São Francisco é um rio perene, mesmo passando por uma região semiárida, como é o caso do polígono das secas na Caatinga. Próxima tela. Divisão socioeconômica do mundo, aí entramos na questão econômica, humana e assim por diante, né? Então, a divisão socioeconômica do mundo coloca Estados Unidos, União Europeia e Japão, né, como os três principais líderes desse planeta, né, as três maiores economias do mundo, e essas economias é que basicamente dão as tintas, dão as regras do jogo da economia e do comércio mundiais. Na parte de baixo do globo, os países subdesenvolvidos e pobres são os países periféricos que estão por aí tentando um espaço ainda nessa globalização. Né? Próxima tela. Sobre a população mundial, o que nós temos que lembrar? Uma delas, está havendo um desaceleramento, né, ou uma desaceleração, né, do crescimento da população mundial. Com isso, nós temos percebido menor número de filhos, a gente está vendo que a população mundial está envelhecendo, então a tendência é aumento de idosos e também uma concentração cada vez maior de população urbana. Países subdesenvolvidos, ainda alguns estão precisando estabelecer políticas de controle de natalidade, porque ainda o número de filhos por mulher é bastante grande, ao fato que países desenvolvidos estão com outro problema, é a baixa fecundidade, e daí então o incentivo à natalidade. De qualquer maneira, o planeta hoje conta em torno de 6,5 bilhões de habitantes e o percentual de crescimento nas próximas décadas tende a diminuir. Isso para o mundo e isso para o Brasil
também, né? O Brasil, em termos de pirâmide etária, está enfrentando um processo de transição demográfica, né? A nossa base da pirâmide etária vem diminuindo, indicando que a nossa natalidade, a nossa fecundidade vem diminuindo, né? E o ápice de uma pirâmide etária, indicando o percentual de idosos, está aumentando. Nos próximos anos, essa é a tendência. Próxima tela. Sobre mortalidade infantil, né? Aqui nós estamos destacando os estados brasileiros, pensando que nessa região mais centro-sul do país, a mortalidade infantil é menor. Por quê? Porque são os estados mais desenvolvidos, os estados com melhor progresso, os estados que apresentam uma economia melhor trabalhada. Próxima tela. Lembrando do IDH, né? O IDH vai, então, colocar estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Distrito Federal, São Paulo, como estados que apresentam o melhor índice de desenvolvimento humano. Na ordem, Brasília, né, o Distrito Federal, depois Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul, os melhores IDH do Brasil. Outra, na sequência, né, a composição do PIB brasileiro. Importante lembrar, a economia brasileira vem crescendo, aquela coisa toda, né? Então, os serviços representam o maior percentual, né, da distribuição por setor de atividade e por consistência do PIB. Depois vem a indústria e a agropecuária. Próxima tela. A situação do agronegócio, né? É importante a gente lembrar que o agronegócio no Brasil vem crescendo e vem crescendo mesmo, né?